Muito obrigada. Gente, que importante, né? Esse tempo, que importante. Bom, vamos lá. Nós temos um estudo bastante longo, então eu tomei a liberdade de dividir esse estudo, tá? Eu dividi ele e uma das coisas também que eu preciso falar para vocês. Nós temos a nossa revista, certo? Nós estamos seguindo com ela. Entretanto, além dela, eu diria assim, além dela, nós temos um curso que nós fizemos no começo desse ano pela Faculdade Teológica e foi um curso assim de tirar os chapéus. Digamos que você tenha mais que um, vai tirando. Então assim, eu não podia negligenciar o conteúdo desse curso exatamente sobre este assunto aqui, desse capítulo 4 que a gente começa hoje, né? E dessa nova etapa da carta. Como o Renan até lembrou domingo passado, né? Domingo passado ainda estávamos falando, Paulo estava tratando com a igreja de Éfeso a respeito das doutrinas, né? Ele estava sendo bem enfático no ensino que a palavra de Deus tem e traz. Então, Paulo estava passando o conteúdo doutrinário que a palavra de Deus traz para aqueles irmãos, para nós também. E a partir do quarto capítulo, Paulo já vai mudar a ênfase dele, vai ser para a prática, aquilo que o cristão deve fazer. Né? E aí onde eu vi o seguinte, a nossa revista é muito boa, evidentemente, foi um material excelente, mas eu preciso trazer para cá conteúdo desse curso também, que da mesma maneira é profundo e bastante útil, eu diria, do ponto de vista prático para nós. Então aqui e ali você vai perceber, se você tem a revista aí, acompanha, que eu dou uma fugida da revista, mas é da revista, não do assunto, tá bom? Então, gente, vamos começar e agora eu vou partir a compartilhar. Antes de compartilhar exatamente a minha tela, eu quero saber o seguinte: quem se lembra dos 4 estudos assim que a gente recapitula, lembra? Que tem lá recapitulando. Quem se lembra do primeiro e do segundo? Vamos lá, tô sendo legal, hein? Primeiro e segundo só. Aí, a colinha. Porque a ideia, gente, é de que nós estejamos guardando isso na nossa memória, né? Como eu falei domingo passado. E guardar na nossa memória para quê? Para que a gente lance mão da nossa memória, né? No decorrer dos dias, aí das semanas, né? A ideia é essa, de que nós estejamos com isso sendo recorrentemente trazido à nossa memória. Então é importante que a gente tenha isso vivo aí, né? Então, nas riquezas que nós temos em Cristo, a alegria, a paz, a comunhão, o perdão, essa alegria aqui, esse nosso relacionamento, essa nossa amizade, né? A vida eterna, o Espírito Santo nos guiando, essa consciência, essa certeza estar bem firmada em nós, né? Nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, honrando a Deus, glorificando a Deus na nossa vida, tendo a palavra de Deus como nosso guia, né? O fato de termos sido selados pelo Espírito Santo e pertencermos a Deus, a graça maravilhosa de Deus dada a nós, pela qual nós fomos resgatados, né? Estou dando uma pincelada, os detalhes a gente pode ver nos slides depois, mas sem a graça nos encontrar, nós não poderíamos estar na presença de Deus, não poderíamos ter sido resgatados por Ele, né? E depois o mistério da unidade em Cristo, né? Que nós somos dele, no sentido de que o Senhor que cuidou de tudo, Ele tomou a iniciativa e nós somos cristãos. Nós não somos como era antes lá aquela divisão de judeu e de gentil. Nós somos um povo, fazemos parte de um povo escolhido exclusivamente para o Senhor e pelo Senhor, né? Então, Ele está conosco, nós somos cristãos porque pertencemos a Cristo, certo?
Então, esses estudos fazem parte da nossa base cristã, que eu falei agora há pouco, né? Paulo estava dando orientações doutrinárias àquelas pessoas e a nós também. E essas orientações doutrinárias, elas devem estar dentro de nós da mesma maneira que, assim, as nossas lembranças de amigos, de parentes, sabe? As nossas necessidades estão sempre em nossa mente. As doutrinas precisam estar. Essas certezas, porque isso aí, gente, é a base da nossa fé, é aquilo que a gente crê, né? Então, esses ensinos são profundos e são extremamente vitais para o cristão. Então, veja só, hoje a gente já tem ainda o poder e o amor de Cristo, que se de uma lição, né? O poder e o amor de Cristo, que nós vimos domingo passado, né? Que Paulo pede ao Pai que as riquezas da glória dele nos fortaleçam. Então, nós precisamos saber quais são as riquezas, né? Então, se você está com alguma dificuldade de perdoar alguém, se você precisa se sentir mais em paz, coisas que fazem parte da riqueza de Deus e que Paulo orou por nós. Paulo suplicou a Deus Pai por nós, pedindo que isso fizesse parte da nossa vida, que nos fortalecesse. E Paulo pede também que Cristo habite no nosso coração. Então, é uma oração extremamente valiosa, essa que Paulo fez a nosso respeito, aqueles irmãos e a nós também. Então, essas verdades fazem a base da nossa fé. E nós precisamos ter isso muito claro diante de nós. Então, eu vou tomar o cuidado de mandar estes slides para cada um ali no grupo. Esses slides até esta lição e a de hoje, é óbvio, né? Também. Para que vocês estejam tendo isso durante a semana. Precisa lembrar, corre lá no grupo que você vai encontrar. Tá bom? Então, feita essa recapitulação, vamos lá. O padrão de Deus para a igreja é o assunto de hoje. A igreja é o corpo de Cristo. Então, o padrão dele para a igreja. Nós temos meia hora, gente. Então, eu vou deixar a tela, aparecendo a tela para vocês, porque eu fiz uma seleção de textos que eu falei, eu vou procurar nem ler tanto, mas há coisas que foram escritas e eu tenho muito receio de me escaparem. Então, por isso que eu escrevi, né, também. Então, eu vou compartilhar as telas e à medida que vocês quiserem falar, vocês tiverem algo a ser colocado, alguma observação, dúvida, enfim, vocês entrem e falem, tá bem? Eu não estou vendo a classe, eu estou vendo o meu slide. Então, eu quero deixar vocês à vontade sobre isso, tá bem? Então, vamos lá. Paulo havia abastecido aqueles irmãos com uma sólida e firme doutrina. Agora, a instrução é para viver o que eles foram ensinados. Da ortodoxia, que é a doutrina, para a ortopraxia, ou seja, da teoria para a prática. A prática da vida que Cristo requer daqueles que são chamados por Ele. É isso que Paulo está agora, a partir de agora, desse 4º capítulo, querendo despertar naqueles irmãos. Paulo quer que a teologia densa e profunda das Escrituras agora seja exercida no dia a dia daqueles irmãos, de nós também. A verdade de um Deus todo-poderoso e fiel, que elegeu um povo para si e o abasteceu com todos os recursos da sua glória. Agora deve ter o seu efeito essas verdades, né? Ser praticada, ser vivida, experimentada na totalidade por eles. Paulo destaca que é uma nova maneira de viver, compatível com a identidade e chamado de Cristo, certo? Por isso ele roga, que diz o primeiro versículo, que ele roga àqueles irmãos. E rogar é o quê? É pedir com humildade, mas Paulo pede também com a autoridade pastoral que ele tem, e ele solicita empenho daquelas pessoas. Então, isso mostra que Paulo, ele teve um trabalho, né, dia a dia com aqueles irmãos.
É o que está escrito aí nesse segundo parágrafo aí. Ele teve um trabalho dia após dia para que o homem de Deus desperte, acorde, se perceba como que alguém que precisa conhecer esse Deus, né? E que ele seja perfeito em Cristo. Este homem de Deus desperte para o conhecimento de Deus e seja perfeito em Cristo, seja maduro. Ele viva o essencial, que é Cristo. Esse viva o essencial, Cristo, é da Bíblia Mensagem, que eu achei muito oportuno, bem colocado ali, né? Então, a essência que nós temos em nós é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que habita em nós, certo? Foi Ele que nos resgatou ali naquela cruz. Então, nós, como pessoas resgatadas, somos pessoas de Deus. E o que Paulo está querendo é que nós nos apropriemos daquilo que foi dado a nós, que são as verdades de Deus. A gente não só fique sabendo, tenha a informação, esteja aqui nesta aula, estivessem lá em Éfeso, né? No tempo em que Paulo esteve lá, mas que nós nos apropriemos para conhecermos, para aprendermos na prática, a exercitarmos, certo? O conhecimento que nós já temos de Deus. E saber que isso é viver Cristo no nosso dia a dia, certo? Ele coloca um versículo aqui que eu achei importante. Aqui é uma parte do nosso curso lá da teológica. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Aqui é Paulo escrevendo aos Colossenses. Mas veja aqui o que ele coloca. Nós o proclamamos a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Qual o propósito disso? Qual a finalidade? Que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo precisa ser estarmos buscando a perfeição, progredindo nesta busca, né? Avançando nessa busca. Não é assim coerente que à medida que a gente sabe a respeito da palavra de Deus, a gente permaneça do mesmo tamanho. Nós devemos crescer. Nós estamos sendo ensinados através da palavra de Deus para que cresçamos, para que nos desenvolvamos desenvolvamos, né, de forma correta, a gente cresça. E isso vai trazer resultados para o corpo de Cristo, que é a igreja. Isto quer dizer que você foi eleito por Deus. Ele tomou a iniciativa. Do contrário, você não seria. Isso é uma verdade que nós sabemos. Não há mérito nenhum, nem em você e nem em mim, né? Que Deus pudesse dizer, olha como aquela criatura é boa, então eu vou resgatar ela. Não. Porque não há nada em nós que nos dê qualquer mérito diante de Deus, certo? A vocação que receberam, quando Paulo diz isso no texto, nós vamos ler o texto já, tá? Eu estou dando pinceladas já do texto, para quando a gente ler, a gente já ter isto tudo aqui em nossa mente. Então, a vocação que receberam, o chamado que receberam, quer dizer que não há condição desse chamado acontecer se o Todo-Poderoso não fizer. Esse chamado requer uma vida coerente com quem o chamou. Se comporte como filho de Deus, selado pelo Espírito Santo. O Evangelho tem um peso, um conteúdo e um preço. Essa mensagem é valiosa. Então, a conduta cristã precisa ter características que evidenciem a vida de Cristo no nosso coração. Então, mostrar quem é que está lá na sala de comando, né? Lembra que a gente falou disso no domingo passado? Quem está no comando? Quem está habitando o seu coração? Então, esse é o objetivo de Paulo agora nesta segunda parte aí da carta. Nosso texto. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação ou chamado que receberam.
Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Como eu disse, eu dividi essa lição em duas. Então, o nosso texto de hoje vai até aqui. Depois temos os outros, mas eu não vou ler agora. Então, de acordo com esse texto que eu li, Paulo diz que ele é prisioneiro no Senhor. E o que ele está querendo dizer, né? Ele está dizendo exatamente que, embora ele estivesse preso, lembram disso? Paulo estava preso, pelos estudos dizem que era em Roma que ele estava, e ele estava lá, fisicamente impedido, mas a palavra de Cristo não estava impedida. O Evangelho está livre e ninguém e nada pode impedir a ação de Deus. Então, este é um dos conceitos de estar prisioneiro no Senhor. Ele permanecia em Cristo, certo? Mas ele estava tolhido nas suas condições físicas, na sua liberdade física de estar junto com aqueles irmãos. Porém, Paulo também deixa claro que este é o seu chamado. Ele diz isso para Timóteo, quando escreve lá em 2 Timóteo 1,8. Veja aí o versículo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Então aqui a gente já vai vendo uma outra tônica do ser prisioneiro, tá? Paulo está preso, o Evangelho não está preso, a essência de Paulo, né, que eu falei no comecinho, a nossa essência é de Cristo. Então, o nosso conteúdo que tem lá dentro não é mais o nosso eu, e sim Cristo. Assim deve ser. Assim deve ser. E Paulo, aqui, por estar aprisionado a alguém, o que é estar aprisionado? Significa fazer a vontade daquele que nos cativou, daquele que nos tornou cativos, né? E testemunhar do Senhor significa apresentar evidências que a sua vontade está sendo cumprida na vida do servo. Quem nós somos? Cristãos servos. Aqui vem mais um ensino que Paulo está trazendo. Nós somos servos, fomos resgatados por Cristo, pertencemos a Ele, mas somos servos dele. Então, voltando um pouquinho, testemunhar do Senhor significa apresentar evidências que a vontade dele está sendo cumprida na minha vida de servo, sabendo que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Isso é ser prisioneiro no Senhor. Testemunho que devemos prestar nos nossos dias, se quisermos vencer as dificuldades, os obstáculos do nosso dia a dia, né? Um deles pode ser a frieza espiritual, uma verdade da igreja de hoje. Mas aqui eu ainda quero fazer algumas pontuações. Ser prisioneiro no Senhor é voluntariamente você se posicionar. Eu sou servo de Cristo, logo Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor e Ele tem a sua vontade colocada para mim, inclusive que eu tenho as riquezas espirituais, eu sou resgatado por Ele, eu tenho o selo do Espírito Santo, o poder e o amor de Cristo, a graça de Cristo, então eu estou abastecido. E se eu sou de Cristo, eu estou aprisionado com Cristo, no sentido de estou ligado a Ele, estou junto com Ele, eu estou preso à vontade dEle, que é o meu Senhor.
os obstáculos que eu tenho para vencer, os desafios que eu tenho a enfrentar, as dificuldades, por exemplo, que a Cris comentou da loja, que o Flávio comentou do lançamento, dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamentos. Gente, estes são obstáculos. Na prática, é aquilo que é complicado para você, aquilo que é um problema que existe na sua vida, que é um entrave tantas vezes. Estas coisas precisam ser enfrentadas com o testemunho daquele que pertence a Cristo, um testemunho vivo, um testemunho que evidencie que quem comanda é o Senhor. Então veja que a tônica aqui já é outra. Paulo quer enfatizar exatamente isso. Nós precisamos nos apropriar. Nós precisamos ter conosco a convicção de que há um Deus e esse Deus, ele é verdadeiro, ele habita em nós, ele nos dá recursos, ele nos dá poder, ele nos dá o seu amor, a sua direção, para nós permanecermos firmes, fortalecidos. Não é à toa que ele diz fortalecidos. Ele roga para que nós sejamos fortalecidos, porque os embates do dia a dia não são fracos. Eles são para derrubar, eles são para colocar a nossa fé em xeque. E por isso nós temos que estar firmes. Entende? Isso não é pouca coisa. Nós somos escolhidos, sim. E nós fomos vivificados, sim. E nós fomos abastecidos de poder. E é o que Paulo está colocando aqui. Esse poder precisa ser expresso em testemunho. Então, o que nós vamos fazer para glorificar ao Senhor na nossa vida, certo? Um povo que não vive aprisionado à vontade do seu Senhor, passa a ter a sua vontade como seu Senhor. Então, quando você está aprisionado a Cristo, você está refém da vontade dele. Então, a sua vontade perde força. Eu imagino, assim, por menos coisa, eu já fiquei muito brava, com uma sensação de que me roubaram, né? Tiraram de mim o que era meu, sem que eu tivesse permitido. Eu fico imaginando como a Cris e o marido dela, a família dela, se sente diante dessa situação que eles estão atravessando. Mas a nossa vontade, ela precisa estar sendo aprisionada pela vontade do Senhor. É isso que eu quis dizer aqui nessa frase. Um povo que não vive aprisionado à vontade do seu Senhor, passa a ter a sua própria vontade como seu Senhor. É ela que guia, é ela que vai dar a tônica do que deve ser feito. O pecado escraviza e mantém na escuridão quem é dominado por ele, enquanto que o viver aprisionado a Cristo nos liberta da nossa vontade própria, egoísta e egocêntrica, e nos liberta do pecado por consequência, porque muitas das vezes a nossa vontade nos leva a pecar, não é? Então isso aqui é muito sério. Depois Paulo fala, o digno andar, na versão que a gente leu, é um pouquinho diferente, deixa eu voltar lá. Aqui, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Essa maneira digna da vocação, ou seja, o chamado, é o mesmo que eu coloquei aqui, o digno andar. Oi? Não, só perguntar rapidinho, qual que é a referência do texto mesmo? É Efésios 4, 1, 16, né? De 1 a 16, nós vamos parar no 7. Tá bom. De 1 a 7, tá? Tá ótimo. Então, o digno andar tem a ver com o levantar a haste da balança. Então, colocar o peso e o valor da doutrina de um lado e a prática do outro. Vai buscar o equilíbrio dos pratos, tá? Pensa naquela balança antiguinha, né? Que lá da venda do seu João. Mas exatamente isso. Nós precisamos buscar um equilíbrio daquilo que nós já recebemos e aquilo que nós fazemos com o que recebemos. Então, viver de acordo com o que nós recebemos significa ter a Deus no nosso chamado. E o nosso chamado, perdão, é em grande estima, em grande respeito, em consideração, em honra,
valorizar isso que nós já recebemos, né? Viver de modo digno do Senhor é viver para agradá-lo. Veja, agradar a Ele. Na hora que você começa a ver que você está agradando a sua própria vontade, tem alguma coisa que não está no lugar certo. Então, agradar a Ele, demonstrando que o Senhor merece receber da nossa parte toda a devoção, louvor, gratidão, reconhecimento, admiração, obediência, certo? Tudo isso precisa brotar do nosso coração para Deus. Porque Ele que nos deu a salvação, Ele que nos abasteceu. Se nós podemos entregar alguma coisa a Deus é porque nós já recebemos dele, né? A nossa eleição, a vida que ele nos deu, a condição de poder conhecê-lo, de nos aproximarmos do Criador soberano de todas as coisas, isto é viver de modo digno do Senhor, que dignifique a Ele, certo? Ele nos selou como propriedade dele. E isso é algo que ninguém jamais tirará de nós. Oferecer a Deus o que Ele merece e não o que nós achamos que supostamente merecemos receber dele, tá? Então, muitas vezes a gente se aproxima de Deus como se Ele fosse um doador apenas. Ele é aquele que nos dá, nos dá, nos dá. Mas nós temos que saber que se recebemos, recebemos por graça, não por qualquer merecimento. Portanto, o nosso testemunho, a nossa prática como cristãos é dizer não para a nossa vontade. Se ela não estiver de acordo, tá? A questão da balança, de acordo com o que nós já recebemos. Então, Ruth, eu ainda não consigo. Irmãos, isso não é brinquedo. Nós temos uma tarefa, uma missão, e a nossa missão dentro do corpo de Cristo é estar no padrão de Deus. E o padrão de Deus vai além do nosso entendimento tantas vezes. A nossa vontade, a gente já sabe disso, a nossa natureza, ela é oposta a Deus. Se ela é oposta a Deus, nós temos que tomar cuidado com ela. Nós temos que saber que estamos ligados a Cristo, ao Senhor. Então nós não podemos negligenciar as verdades dele em nós. E ele vai nos honrar, porque nós estaremos com o foco em obedecê-lo, em cumprir com aquilo que ele já determinou. E Deus não é injusto, nosso Deus é justo. E ele virá ao nosso encontro, ele virá ao nosso socorro, ele virá ao nosso alcance, não porque nós merecemos, mas porque nós colocamos determinação nisso. Por isso que Paulo roga, ele insiste, ele pede insistentemente para que nós estejamos fortalecidos no Senhor, para que Cristo habite no nosso coração, para termos condição de viver dignamente. Nosso chamado é para ser e para servir. Nossa conduta deve ser apresentar evidências do chamado. Então, ser e servir fazem parte das características de um cristão. Não pode haver competição, não pode haver... eu não carrego cadeiras, por exemplo, na igreja. Eu falei agora há pouco de frieza espiritual, que infelizmente é algo que marca as igrejas hoje em dia. A igreja, ela sofre muitas vezes com isso. Então, como é importante que a gente tenha esse conteúdo lá dentro do nosso coração, para nós sabermos que no corpo nós estamos somando, nós devemos ser cristãos, sermos dignos para servir. Eu vou servir ao Renan, eu vou servir a Célia, eu vou servir a Elaise, eu vou servir o meu irmão ali dentro do corpo. E estas características fazem parte de uma conduta cristã. Conduta digna do chamado que eu recebi, que vocês receberam, que todos os que temos a Cristo recebemos. Mas como é que a gente identifica isso, né? Eu coloquei aqui, a conduta cristã tem características que evidenciam a vida de Cristo no seu coração.
mostram quem é que está no controle. Esse texto já estava lá atrás, né? Nosso chamado é para ser e servir. Essa é uma nova realidade do cristão. Então veja aí, é uma relação viva, ativa, minha com Cristo e com o corpo. Primeiro eu com Deus, eu com o Senhor e depois eu com o corpo. Então é uma coisa orgânica, é uma coisa viva, ela é ativa, ela não é parada, fria, indiferente. Então não há como caber a frieza espiritual. Tem alguma coisa que não está certa numa pessoa que se diz cristã, mas é indiferente. Você chama para estudar a palavra, a pessoa não quer vir, a pessoa não tem vontade. Isto é uma situação que precisa ser analisada pela pessoa. Precisa ser entendida como não combina, tá? Então essa nova realidade é, eu vivo aqui nesse mundo, mas já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Capítulo 2, versículo 6. Se você tiver com a Bíblia aberta, é um versículo curtinho, você vai ver isso lá. Eu não pertenço mais a esse sistema, a esse regime de vida. Embora esteja aqui, ok? Eu vivo sabendo que estou dentro das regiões celestiais já. Tem a ver com testemunho, conduta que expressa essa realidade. E se não é essa conduta, Cristo não é realidade nessa pessoa. Então, não tem mais ou menos, entende, irmãos? Vai precisar existir uma pessoa comprometida. Eu pergunto de novo, como que a gente identifica isso? Então vamos lá. Humildade. Humildade é um espírito simples, né? Um espírito que deve distinguir todos os crentes. Não ser orgulhoso, né? Virtude de quem conhece suas limitações e fraquezas e não tenta se projetar ou ser superior a outras pessoas. É compromisso com nosso Deus, sem se preocupar se será aplaudido ou não, né? Se você terá reconhecimento, se você vai ter holofotes em cima de você, certo? Porque muitos pastores, inclusive, né? Muitos pastores têm sacrifícios, fazem a coisa com sacrifício. E a motivação precisa estar correta. Então precisa haver humildade no coração, para que isso não tome outras proporções fora daquilo que é a vontade do Senhor para a vida de nós cristãos. A mansidão também. Brandura, força sob controle é a definição. Um espírito meigo. Está aí na nossa revista isso. É como se trata o próximo, é submeter-se, não reivindicar sua própria importância, é também perdoar pacientemente. Quem que é manso aqui? Tá aqui uma coisa que eu preciso mudar e bastante, né? Lembra que na aula passada eu falei que não é a gente que muda. Nós somos mudados, né? Nós não temos poder em nós para mudar. Mas Cristo é aquele que faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. A longanimidade é aquela pessoa com temperamento suave, paciente. Alguém que paga na mesma moeda não é longânimo, né? Então aí já fica uma definição bem fácil de entender. Suportar com amor, tolerar, aguentar uns aos outros com amor. O amor cujo modelo é o Pai Celeste. Eu vou dar uma puladinha aqui, gente, senão não vai dar tempo. Unidade no Espírito. A unidade de todos os verdadeiros fiéis, concedida pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, o corpo de Cristo tem partes diferentes. Nós não somos todos iguais, mas todos somos servos. Isso é uma coisa que precisa ficar muito claro para nós. Buscando a unidade que é a essência do corpo. Depois, façam todo o esforço para conservar essa unidade. Paulo diz aqui um reforço para nós. Nós precisamos nos esforçar. Então é o que eu falei, o testemunho que nós temos a dar de Cristo, certo? Como cristãos que nós somos, depende também do nosso esforço em buscar isso, em ir atrás, em fazer a nossa vontade ficar presa à vontade do nosso Senhor. Entendem? Muito bem.
O que eu suporto para que Cristo seja glorificado? Se a gente parar para pensar nisso, e esta pergunta for a pergunta que norteie as nossas decisões, a gente vai começar a acertar mais, irmãos. Eu estava refletindo sobre esse estudo, depois que eu terminei, eu fiquei pensando, aqui está uma pergunta que nós devemos fazer. O que eu posso fazer nesta situação que eu estou vivendo para que Cristo seja glorificado? Se você não guardar mais nada desse estudo, tá bom que você vai ter ele depois, mas aqui agora, para nós, prática. Vamos fazer essa pergunta para nós mesmos. O que eu posso fazer para Cristo ser glorificado nesta situação que você está vivendo agora? Então, lembra disso. Se questione assim. Eu acredito que nós vamos estar indo para o caminho de progredirmos no nosso crescimento. Porque aqui é onde está o segredo dos nossos motivos de fazer isto ou aquilo, né? De dar um bom testemunho ou não dar. Então, nós temos essa responsabilidade, é um compromisso nosso com quem nos chamou, certo? Então, o que você e eu podemos fazer no meio do que nós estamos vivendo para glorificar a Deus? Há um só corpo e um só espírito. Temos um só Senhor, a unidade do corpo através da unidade de quem o chamou, de quem o elegeu, que é Cristo. Há uma só esperança para a qual nós também fomos chamados. Desculpa. A nossa esperança é de recebermos tudo o que Cristo nos prometeu. E todo crente tem essa esperança, a mesma esperança, é uma só, de recebermos o que Ele nos prometeu, de estarmos com Ele na glória. Não há outra esperança. Então, é uma só a esperança pela qual nós somos chamados, para a qual nós somos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Esta definição aqui, todos pertencem ao corpo de Cristo, têm o mesmo Senhor e são filhos do mesmo Pai. Então, nós somos um corpo por causa disso. Então, nós temos que estar unidos a Ele. É uma afirmação da soberania, providência e graça que provém de Deus para nós. Portanto, não há como um corpo andar em dissonância se nós temos esta consciência e este compromisso, certo? Paulo enfatiza a união mesmo estando preso. Ele estava isolado fisicamente, como eu já falei, mas não no seu espírito, e exortava os membros da igreja de Éfeso a se manterem unidos uns aos outros em amor. Quem não tem a essência transformada não desfruta dos lugares celestiais em Cristo. E aqui é muito importante isso. O que são os lugares celestiais? Essa definição eu encontrei num comentário do irmão Martin Lloyd Jones. E ela é excelente, assim como tantas outras argumentações, comentários, né, esclarecimentos que ele traz, a luz que ele tem recebida de Deus e que ele deixou para nós. Então vejam isso, irmãos. O que são, né, os lugares celestiais? É estar no ambiente de Cristo, de domínio de Deus, na esfera onde Cristo, o Cristo ressurreto, está à direita do Pai. Tudo que é próprio de Cristo nos é próprio espiritualmente, porque estamos ligados a Ele, presos a Ele, como Paulo disse que ele também estava. Entendem a questão do preso? Nós estamos unidos a Ele. E não é cabível a gente pensar quem quer se libertar de Cristo. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário, nós queremos estar cada vez mais em Cristo. Cristo está assentado nas regiões celestiais e é um espaço que temos acesso, mas a nossa limitação tantas vezes nos impede de ver isso. Por isso, Paulo deu toda aquela base doutrinária para nós. Por isso, Paulo nos esclareceu para que a gente tenha esta situação clara na nossa mente. Mas, só um pouquinho.
mas também pediu por nós para que nós tivéssemos os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo, para nós podermos ver isso. Pois não, Renan? Não, rapidamente, até para não atrapalhar também por conta do tempo, mas essa definição ela é realmente fantástica e é importante os irmãos pensarem sobre isso, né? É estar no ambiente de Cristo, de domínio de Deus ou sob o domínio de Deus, e Paulo vai falar sobre isso, inclusive, no capítulo seguinte, no capítulo 5, lá em Efésios 5:20, o que é ser cheio do Espírito Santo, né? Que tem, a gente, às vezes, mistifica, não sei se seria assim o nome, muito esse termo, mas o que é ser cheio do Espírito Santo? E Paulo vai falar lá o que é ser cheio do Espírito Santo, que ele vai fazer a comparação. Não se embriagueis com vinhos, mas deixai-vos encher com o Espírito. E aí você entende essa correlação. O que é ser, o que é deixar-vos encher pelo Espírito? O que é cheio do Espírito Santo? É estar sobre o domínio do Espírito Santo, é estar sobre o domínio de Deus. Isso que é interessante. Como todo livro se relaciona, irmãos, e é assim que a gente tem que ler. Vou parar de falar, senão, por causa do tempo, a aula está excelente. Ruth, segue aí. Então, gente, é ter certeza de que quem habita em você é o Senhor, soberano. Ele fez todas as coisas, ele habita na santidade, ele é o Deus Todo-Poderoso, é neste ambiente que nós estamos. Paulo diz isso. Nós, à medida em que Cristo foi ressuscitado e adentrou as regiões celestiais, nós estamos lá com ele. Então, este lugar é o lugar para onde devem ir os nossos pedidos, onde nós devemos botar a nossa fé, sabe? É nesse ambiente, é em Cristo. Eu não sei se vocês conseguem captar isto, mas quando diz para nós que nós estamos nele, nós estamos em Cristo, dentro de Cristo. Portanto, nas regiões celestiais. Onde ele está? Falando de céu, celestiais, céu, a gente olha para cima. Temos as nuvens, temos os astros, temos os planetas, né, as estrelas e tudo mais. Após isso, então é algo que transcende a nossa condição de ver. Por isso que Paulo ora, por isso que Paulo é muito claro quando ele diz: nós precisamos pedir a luz do Espírito Santo sobre nós, para nós podermos entender. Mas isso não pode sair da nossa mente, não pode escapar da nossa mente. O Flávio, quando estiver lá amanhã, ele precisa lembrar disso. Ele está ali para vender. E à medida que chegarem os clientes, à medida que ele atender, ele tem esse acesso livre para dirigir uma oração a Deus, para pedir a Deus: Senhor, me abençoe agora aqui, me capacite, enfim, me traga o cliente certo. Percebem, irmãos? Isso precisa ser uma prática exercida dia a dia. O que pode impedir de manter a unidade e a união na Igreja de Cristo? Eu coloquei aí algumas coisas, olha. Provocações, mentiras, falsidades, egoísmo, brigas, competições, inveja, conflitos de interesses, motivações erradas, separações, né, aquela coisa de grupinho dentro da igreja. Essas coisas e coisas do tipo, né? Vocês podem elencar mais algumas, enfim, mas isso pode impedir a união. Veja que tudo isso que Paulo ensinou, que Paulo colocou, foram coisas para dar a nós razões reais, verdadeiras, para estarmos juntos um com o outro em amor. Eu preciso amar a irmã Elais e ela a mim, de uma forma que a gente consiga transformar a necessidade dela no meu dia a dia, as minhas no dela, no dia a dia dela. É repartir, é ter coisas em comum. Eu não posso ser melhor do que ela melhor do que eu, que o Renan, que o pastor, entendem? Nós somos um corpo. A mão é tão importante quanto o braço. E a cabeça é Cristo. Então aí embaixo eu coloquei: a verdadeira união traz vida, bênção, crescimento espiritual, paz, amizade, alegria, amor ativo, ok? Não passivo, ativo, socorro, suporte
e coisas semelhantes a essas. A Igreja de Cristo é um organismo vivo e Cristo é o cabeça. A verdadeira união, aqui eu acho que eu repeti, gente, esqueci de tirar, tá? Desculpa aí. É aquilo que eu já falei. E o padrão de Deus para a igreja é a perfeição. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5,48. Então, nós precisamos e dependemos de Cristo, né, do Espírito Santo nos levando a esta compreensão. Já são 10h07. E eu quero dizer a vocês o seguinte, esta aula eu considerei assim profunda demais, esse estudo profundo demais, para que nós não dividíssemos, essa aula, eu passasse o estudo todo e a gente não conseguisse dar estes detalhes todos. Eu estimo de coração que o Espírito Santo esteja completando isso no coração de cada um de vocês. E assim, a nossa classe, ela precisa ser esse ambiente, seja aqui no domingo, seja no grupo, enfim, no local onde você quiser, tá? Mas que aqui seja um lugar onde a gente viva isso. Entende? O seu dia a dia, essa semana que está começando, que ela seja com isso em mente, gente. Entende? Que a gente exercite o nosso testemunho. Não que necessariamente o outro vá ver. Pode ser que veja, mas é você com Cristo primeiro. É você com Deus, é você diante de Deus. Ok? Então vamos nos empenhar, vamos aqui nos desdobrar, sabe? Fazer mais daquilo que você de repente tem feito para que isso seja uma verdade e vamos ver os nossos testemunhos no decorrer da semana. Vamos ver o que nós vamos receber do Senhor, que vai ser uma bênção. Vai ser bênção para você, vai ser bênção para mim quando eu souber, vai ser bênção para mim, vai ser bênção para você quando você souber. Então, é exercer, é fazer isso vir para o nosso dia a dia. Ok? Que Deus abençoe. Irmãos, um prazer gigante ver vocês. Um abraço para cada um. Viu? Deus abençoe. A Laís está no carro indo para a igreja. Vamos lá. Amém. Deus abençoe. Amém. Indo votar. Oi? Beijo. Beijo, gente. Tá. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Deus Bom dia. abençoe todos. Bom ver vocês. Amém. Deus abençoe.